Oi, eu sou a Lida Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. Action. Oi, eu sou a Lida Costa, artista e humanista, e nós estamos agora, hoje, no Chá Quali. Chá Quali na TV Praia Grande, tudo bem? Venha tomar um chá, esse aqui é o chá preto, venha tomar um chá, dá continuidade para tomar um chá com a gente. Continuo sozinha aqui conversando sobre a dignidade absoluta da vida. Semana passada a gente estava conversando e foi muito especial e a gente resolveu dar continuidade para falar um pouquinho mais da minha arte e o que tem a ver a dignidade absoluta da vida de todas as pessoas, de todos os seres vivos com esse nosso programa, né? A gente está aqui falando sobre chacoalhar a vida, chacoalhar os nossos pensamentos, tomar um chá aqui com a Ali. Então, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos. Faz o seguinte, pega o seu chazinho e vem tomar com a gente um chá. Eu adoro esse chá. Sou suspeita, né? Mas enfim, olha só. A semana passada, se você não viu, vai lá, volta, tá lá no canal do YouTube, tá aí na TV Praia Grande também, né? Tem a condição de você visualizar, conhecer um pouquinho do meu trabalho. E eu falei bastante das Amazonas, né, no programa passado, que foi quem me ensinou a esculpir. As Amazonas guerreiras. Nossa, Ali, você falou das Iacamiabas, que história é essa de falar das Amazonas? Pois é, as Amazonas que nós conhecemos e que deu origem ao nome da Amazônia e do rio, inclusive, na verdade, ancestralmente se chamavam Iacamiabas. Logo vai ter um filme que eu andei vendo aí, eu tô curiosíssima, porque tá sendo, logo, acho que tem o lançamento desse filme e eu tô curiosa para ver. Elas me ensinaram, mas eu não vou falar muito mais sobre elas. Se você quiser conhecer um pouquinho, volta lá e assiste. E eu vou dar continuidade para falar, porque elas me ensinaram a esculpir pecinhas pequenininhas assim. Mas eu queria muito era fazer, na verdade, quando eu comecei a esculpir, o tal do ídolo de Iguape. E o que tem a ver e o que é esse ídolo? Né? O ídolo de Iguape é uma estatueta, um ser antropomorfo, onde tem uma figura humana. Ele tem uma cara, mas ele tem não só uma cara, mas ele tem tá dando para ver até alguns aqui, na verdade. E por que ele é um dos maiores enigmas? Por que ele é tão importante? Por que ele me intrigou? Por que eu fui atrás dele? Lá em 1990, quando eu vim a primeira vez para Iguape, eu tive a oportunidade de ir no Museu de Iguape, que na época era um museu arqueológico. Porque a região de Iguape, ela tem e concentra muitos sambaquis, ou seja, sítios arqueológicos. É um amontoado de conchas, restos de ostras, e que neles a gente tem a condição de saber como é que funcionava a vida, como é que os povos antigos, ancestrais viviam, porque esses sambaquis, eles têm em torno de 5, 3, 10, 15 mil anos. E esses povos, eles não eram nômades. Hoje a gente entende que eles não eram nômades porque os nossos parceiros, nossos parentes guaranis, vêm nos trazendo informações. Inclusive nós fizemos o primeiro seminário do caminho de Peabiru em Iguape. E esse caminho, ele tem a ver com esse ídolo e ele tem a ver com a nossa ancestralidade aqui na América do Sul. Por quê? Porque esses povos que viviam aqui antes dos portugueses chegarem, antes dos europeus chegarem, eles viviam e percorriam a América. Eles tinham caminhos diversos, eles tinham rotas e eles se conversavam. Mas eles consumiam o alimento, então a gente falando agora, focando nos povos dos sambaquis.
eles se alimentavam muito de moluscos bivalves, que são as ostras, berbigões, mariscos. E aqui na nossa região a gente tem muito, ou teve muito. Por quê? Porque existem muitos sambaquis, muitos amontoados de conchas. Porém, o que acontece? Por que a gente sabe que eles percorriam? Porque esses sambaquis são montanhas, tem 10, 15 metros, 20 metros de montanhas. Só que cada uma, quando você abre um sambaqui, né, quando você chega num sambaqui, se você for fazer um corte, né, lateral nele, você vai percebendo períodos. Por isso que a gente entende que são eras. E aí você vai, por pesquisa, analisando os sambaquis e de quando é aquele período. Então você tem condição de ver os mais recentes, os menos recentes e os mais antigos, tá? Então os arqueólogos, eles estudam esses sambaquis e eles têm a condição de identificar como viviam aqueles povos naquele período. Então, existem estudos, né, que demonstram que cerca de 8.000, 10.000 anos nós temos sambaquis aqui. Só que a gente vai focar em um deles que foi que é um deles aqui da Jureia, da Estação Ecológica. A gente está aqui a 5 quilômetros da Jureia, no Pousada Ateliê ali da Costa, que é a minha casa, que é o meu ateliê, e que você, se quiser saber mais um pouquinho, também corre lá e conhece os chacoalhos que a gente já contou sobre aqui. Se você quiser, entra nos nossos canais também do YouTube, do Instagram, né, e vem conhecer um pouquinho da nossa história. Mas a gente vai estar na história, focando aqui a história do ídolo. O que é essa história? O que é esse ídolo? Né? Quem é ele? Lá em 90, quando eu encontrei com ele, foi assim, do tipo, sabe o que é você chegar na cara de uma pessoa e olhar e falar, cara, eu já te conheço? Foi assim. Eu cheguei no museu e ele estava numa redoma de vidro. Na verdade, não estava numa redoma de vidro, ele estava num pedestal assim, e eu tive a condição de olhar para ele, e ele olhou para mim. Foi uma coisa muito forte mesmo. Que eu falava, cara, como é que você está aqui? O que você está querendo falar? Mas só que lá em 90 eu não tinha a menor noção do que ele queria falar. Mas aquilo ficou gravado na minha mente. E às vezes a gente tem encontros assim na vida, né? Que a gente não sabe por quê, mas quando você olha para o olho da pessoa, você fala assim, nossa, eu já te conheço de muito tempo. E aí você conecta, né? Então, o que acontece? Eu me conectei com o ídolo lá naquela época e logo em seguida, depois, não estava vindo direto aqui, em 94 eu vim já trabalhando com ecoturismo e já trazendo a questão da oportunidade do ecoturismo no Vale do Ribeira como alternativa de desenvolvimento para a região. E aí eu falava assim, não, gente, a gente tem que falar dos sambaquis, dos sítios arqueológicos. Eu fiz tanto quadradinho aqui, eu estou falando com ele aqui, mas eu acabei deixando ela muito dura. Então, o que acontece? Eu estava lá tentando entender qual que era a do ídolo, né? E ele foi encontrado, é uma estatueta que foi encontrada em 1906, por Ricardo Crone, um alemão, que fez a primeira expedição geográfica e geológica aqui no Vale do Ribeira. Ele encontrou as cavernas, ele descobriu várias coisas, esse documento é muito significativo, assim, que deu origem a entender um pouco mais dessa força que é o Vale do Ribeira. Mas ele encontrou e foi um frisson na época, entre os arqueólogos no mundo inteiro. Então tem alguns textos, algum material falando que, nossa, eles encontraram uma coisa lá em Iguape e que foi incrível. Por quê? Porque aquela estatueta, denominada por eles de ídolo de Iguape, ela tem uma figura humana, é um ser antropomorfo que tem uma figura humana e que não teriam outras similares encontradas naquela época, e aí eles fizeram lá um estudo sobre ela e tal, e os primeiros estudos demonstraram que ela estaria
seria de mais ou menos 3.000 anos e tal, e todos aqueles artefatos encontrados naquela época daquele sambaqui não tinha nada parecido. E nos outros sambaquis também não tinham nada parecido. Então o que era aquela peça? Então eles começaram a dar uma estudada e tal, e eles perceberam que aquela peça ela era semelhante a povos. Quem fazia aquele tipo de escultura eram povos andinos, e existe uma semelhança também com os da Ilha de Páscoa, né? Com os moais, digamos assim, né? Mas os moais são peças imensas, gigantescas, né? E que eles eram semelhantes. Não existe assim, são moais que vieram parar aqui. Não, não é isso. Mas existe uma semelhança. Por que é um enigma? Porque você não tem informação concreta. Você não tem mais informação direito, e eles não vieram aqui para dizer, foi assim o assado, né? Então o que acontece? Eu não sou estudiosa, não sou arqueóloga, eu sou uma mulher guerreira, que aprendeu com as Amazonas a fazer uma escultura pequenininha, que foi para transformar a vida, para fazer com que eu voltasse a ter dignidade. E aí eu aprendi com elas, mas o meu objetivo era fazer o ídolo. E aí, depois de muito tempo fazendo muito muriaquitã, indo em exposições, vendendo, começando a curtir, a mexer com argila, a entender que eu precisava limpar a minha vida. Então eu ia lá, não era argila que eu comprava em lugar nenhum, eu ia lá na terra, lá na mata, lá na rua, pegava, colhia, e era cheia de sujeira, impureza, pedra, e aí eu fui limpando, e eu percebi que ao longo dos anos, foi quase um ano inteiro fazendo muriaquitã, antes de conseguir fazer alguma escultura grande. Eu tentava fazer alguma coisa grande e não conseguia. Aí chegou uma hora, e aí eu comecei a estudar um pouco mais, tanto as Amazonas quanto o ídolo de Iguape, estudar por conta própria e tentando entender qual era a significância deles até na minha vida. Porque eu falei assim, cara, se eu comecei a fazer pedra com a argila da forma com que eu faço, eu vou conseguir fazer o ídolo, eu vou conseguir. E aí tentava e não dava. E eu falava, o que acontece, né? O que será que ele está querendo dizer? Como eu tinha feito um pacto com os povos originários depois que eu fiz o ídolo de Iguape, que eu falei, cara, quem quiser nascer pode vir. Por quê? Porque a arte, ela está muito ligada a você conversar com o material, sei lá, conversar com você mesmo, e identificando por que a gente está fazendo isso, né? Por que eu estou transformando um material, um produto, uma coisa em outra? E é isso que a gente faz na vida, né? A gente transforma a gente mesmo. E eu conversando e tentando entender, e aí andava na mata, conversava com a natureza, com a mãe natureza, andava na floresta, e eu olhava e falava, cara, por que eu não vou conseguir fazer o ídolo? Poxa vida, ancestralidade, me traz aí, eu quero tanto fazer o ídolo, eu quero falar para as pessoas que a gente pode fazer coisas diferentes, mesmo que a gente não tenha experiência. Ia fazendo lá os muriaquitãs e tal, aí teve um dia que eu saí para colher argila na mata junto, e fazer uma caminhada junto com o meu leão, meu cachorro. De repente eu fazendo isso aqui, não, mais ou menos que eu estou fazendo, mas é que eu estou olhando para ele, eu fui batendo e limpando a argila, e tirando pedrinha e fazendo e tal. Quando eu cheguei em casa, eu tinha um rosto pronto na minha mão. Depois eu mostro para vocês a primeira escultura que eu fiz, que se chama Origens. Ela está aqui na minha galeria, ela está disponível para as pessoas conhecerem, e quem se hospeda aqui tem a oportunidade também de conhecer um pouquinho das minhas esculturas. Você vai poder ver aí também um pouquinho delas. E aí, mas ela estava pronta na minha mão. Eu olhei e falei, já que eu consegui fazer esse rosto, eu vou conseguir fazer o ídolo. E, bom, nessa história eu lá indo atrás de tanto querer fazer ele, por quê? Porque ele era um enigma. Ele é um enigma aqui, local. E eu acho que assim, a gente aqui em Iguape tem uma riqueza tão grande natural, porque é o maior município em área territorial do estado de São Paulo. A gente tem
quase 70, 80% de área florestada. A gente tem uma riqueza natural, cultural, histórica, ambiental, preservada. Mas poucas pessoas conhecem. E a nossa ancestralidade também. Poucas pessoas conhecem o nosso sambaquis e as pessoas que vivem aqui também. Elas foram usadas muito para construir as casas desde 1500 na ocupação. E os portugueses eles tentaram abafar completamente a nossa história. Eles mataram os povos originários que viviam aqui. Por onde eles penetraram? Por onde eles fizeram tão rápido essa destruição? Pelos caminhos. Esses caminhos que estavam todos já definidos e de forma milenar eram usados pelos povos originários aqui. Os portugueses e espanhóis e todos os europeus que vieram aqui na ocupação, grande ocupação que teve, né, lá a partir de 1500 e antes disso um pouco, eles percorreram por esses caminhos, que para os originários não é Peaberu. Peaberu é um nome que foi dado também pelos não indígenas, pelos não originários. Esse caminho que percorriam as Américas e os povos que viviam aqui e que com certeza fizeram um Muriactã, se chama Caminho de Tapeporã. Tapeporã. Como a gente sabe disso? No seminário. A gente teve um seminário aqui em Iguape, onde os nossos parentes guaranis foram os grandes protagonistas e trouxeram para a gente que ele não acabou. O caminho não acabou por quê? Porque esse caminho é o caminho da terra sem maldade. Tapeporã é o caminho da terra sem maldade. Que eu fiz uma conexão além das Amazonas de entender que elas buscavam a felicidade plena para quem os possuísse. Por que elas faziam? Elas faziam por isso. E os povos que viviam aqui, eles percorriam o caminho e os caminhos eles eram todos percorridos e trocados e vivenciados. E eles paravam no lugar para se alimentar e aí então eles foram construindo sambaquis e aí eles viviam neste sambaqui e por isso eles deixavam artefatos e assim a gente consegue entender como é que funciona, como funcionou a vida até a grande ocupação que quase dizimou a nossa ancestralidade e a nossa história, mas que a gente vem lutando para a gente, sabe, por mais que não seja perfeita a informação, mas o que é história? Qual é a história contada até hoje? E o que realmente é real, né? Mas o que a gente sabe é que existe um amor e um cuidado em passar de forma oral a história pelos povos originários que a gente precisa aprender com eles. E aí eles trouxeram essa história do caminho de Tapeporã. E aí eu entendi que fazer o ídolo foi uma das oportunidades que eu estou tendo, que a ancestralidade está me dando, de eu pesquisar, de eu compartilhar com você o que é que a gente está fazendo nessa vida. Qual é a nossa relação de fazer com que a nossa vida seja tão maravilhosa, impacte de forma maravilhosa as pessoas que estão ao nosso redor. Porque lembra que a gente fala sempre, ó, se você não lembra, se você não viu é a primeira vez, vê, assiste os programas anteriores. Eu sou budista hoje. Por quê? Porque eu rodei o Brasil atrás de um negócio chamado felicidade. E eu sempre achava que era num projeto, sempre achava que era num momento, sempre achava que era num lugar, com alguém. E eu tive que perder tudo e quase a vida para descobrir que esse negócio chamado felicidade não está em nada nem em ninguém. Ele está dentro da gente. E onde quer que a gente vai com a gente. Então não adianta você fugir. Não adianta você ir. Claro que a gente precisa chacoalhar, por isso que a gente está aqui no Chacoalhe. Tomando chá e compartilhando a vida um pouco. Para quê? Para que a gente possa refletir. O que eu estou fazendo com a minha vida? E aí o que acontece olha só, o ídolo de Iguape, que é essa estatueta que é um dos enigmas, ele fez com que eu tivesse a condição de questionar sobre a minha própria ancestralidade, me questionar sobre a minha própria ação no dia a dia, me questionar que eu
Não estudei para fazer isso aqui. Mas, de uma forma ancestral, eu faço a minha arte, porque eu pego a argila e digo para ela: quem é que quer nascer pode vir, por meio da minha mão, por meio do meu coração, da minha decisão de poder compartilhar de forma maravilhosa essa vida com todas as pessoas e dizer: eu tô aqui porque eu sei que eu tenho um propósito hoje, que é estar colaborando, que é estar sendo uma pessoa melhor, que é estar revendo a minha mediocridade, que é estar revendo, né, as minhas ações, para que eu diariamente possa ser um pouco melhor do que eu fui ontem. E quem sabe amanhã eu possa ser um pouquinho melhor do que eu sou hoje. Mas se a gente não refletir sobre o que a gente faz, sobre como a gente compartilha a vida com as pessoas, como é que a gente vai perceber que a gente, por mais boa vontade ou boa intenção que a gente tem, às vezes a gente faz coisas que são terríveis, mesmo com o desejo de se fazer o bem, né? Então o que acontece? Como é que a gente veio de uma ancestralidade que matou pessoas e que escravizou pessoas? Gente, vamos parar para pensar se a gente não está fazendo isso hoje ainda. Então, quando eu falo, e falei no programa anterior das mulheres, da força feminina, né, do cuidado de cuidar da vida. Então, se a gente faz uma ação que vai prejudicar alguém só para eu me beneficiar, você acha que isso é legal? Então, assim, a gente está num modelo de humanidade onde as pessoas não estão nem aí umas com as outras. Mesmo a gente tendo todo um trabalho de diálogo, tem uma ONU tentando fazer e mediar, né, no mundo aí, discussões para que a gente tenha um mundo melhor. E aí o que acontece olha só, a ancestralidade, a argila, que é a terra, ela nos mostra que tudo passa. Tudo passa. O ídolo de Iguape, ele tem 3.000 anos e ele está vivo. É uma estatueta semelhante a essa, um pouquinho maior assim, tá? O original. Depois a gente pode colocar aí para você ver o original. Eu não faço réplica, eu consegui fazer ídolos que têm a sua realidade. Cada um tem a sua essência, como cada um dos seres, único, exclusivo, cada um de nós tem uma história. A gente não precisa ser igual a ninguém, porque a gente nunca vai ser igual a ninguém. Mas a gente pode, se a gente quiser, ser muito melhor e fazer com que a humanidade seja melhor daqui para frente. Dane-se o que já foi. O que já foi, já foi. Mas nesse momento, nós que estamos olhando e desejando que a gente tenha um futuro melhor e que tenha planeta ainda, a gente precisa rever os nossos conceitos, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos. A juventude merece que a gente cuide de uma forma um pouco melhor das nossas relações. E o ídolo de Iguape, para mim, ele veio fazer isso. Fazer com que eu pudesse estar aqui conversando com você hoje. Né? Que a gente pudesse olhar para dentro e pensar, cara, 3.000 anos atrás alguém fez uma estatueta semelhante a essa e conseguiu sobreviver. Tanto esse sambaqui quanto a natureza Iguape, por exemplo, que é uma das maiores áreas contínuas de Mata Atlântica que não foi destruída pelo ser humano, está aqui. A gente tem riqueza natural, tem história, tem cultura tradicional. E ele está aí, está vivo. Daqui a 3.000 anos, gente, se a gente for consumir e continuar consumindo o planeta do jeito que a gente está consumindo, essas guerras idiotas e malucas que o ser humano resolve ainda continuar fazendo. A guerra, às vezes, dentro de casa, um com o outro, né? As discordâncias absurdas que às vezes é por bobagem. Será que a gente vai ter planeta daqui a 3.000 anos para alguém falar: nossa, olha só, aquela maluca lá fez uns ídolos e um monte deles, eu tenho um. Olha, sobrou, tem planeta, olha, tem
ainda ar. Porque eu gosto muito de dizer, olha só, quanto tempo você consegue ficar sem comer? Tem gente que faz jejum e fica até um mês. Quanto tempo você fica sem tomar água? Uma semana? Agora, quanto tempo você fica sem respirar? Quantos minutos você consegue? Sabe quem é quem produz o ar que você respira e que nós todos respiramos? Se a gente acabar com a natureza, você acha mesmo que a gente vai acabar com quem? E aí, esse chacoalhe de hoje é para dizer que esse ídolo, ele veio, não sei da onde, não sei se ele veio dos Andes, se ele veio dali de Páscoa, se ele veio. E o ano passado eu fui até convidada para ir no Peru, em Machu Picchu, fazer uma exposição lá e eu encontrei muitos caminhos. Eu encontrei muitas esculturas chamadas ídolo. Tem umas que estão dentro de redomas nos museus lá em Cusco, incríveis, muito semelhantes às que eu faço. Eu encontrei inclusive peças que eu nunca tinha visto na vida, que são enormes, e eu faço elas desse tamanquinho. Vai me dizer que isso daí não é uma memória ancestral? Pois é, a gente está conectado. E aí, depois, isso aqui pode ser quebrado, triturado e vai voltar a ser uma matéria-prima nova. Então, a argila, olha só, ela pode estar dura, ou o vidro, o plástico, o metal, todas essas coisas da reciclagem que a gente sabe, ela volta a ser matéria-prima e pode ser reutilizada. Mas os conhecimentos que a gente adquiriu estão lá sendo somados a nós mesmos. O ídolo de Guape, as Iacamiabas, o Muiraquitã e esse chacoalhe é uma oportunidade para você, para mim, para todas as pessoas que estão ao nosso redor, buscarem lá dentro da gente. Quem é a gente? Lembra? A gente nasce, cresce, envelhece e morre nessa existência. O que eu quero para mim? O que eu quero para minha vida? O que você quer para você? Ó, tá quase pronto aqui. E aí, produtor? Quanto tempinho a gente tem ainda? Olha que incrível! Eu tenho ainda alguns minutos, gente. Sabe para quê? Para dizer que você é muito importante, você tem um valor incrível. Muitas vezes a gente acorda e não tem essa noção. A gente às vezes acorda e fala assim, eu não quero levantar, porque eu não sei o que eu vou fazer da minha vida hoje. Não importa. Sabe por quê? Porque você tem a vida. A vida é o bem mais precioso. Isso eu vim descobrindo ao longo de muitas histórias que eu vivi. A vida, enquanto a vida há esperança. Então, independente do que a gente passe, a gente tem a condição de transformar tudo desde o momento em que a gente acorda, respira e fala, eu estou vivo. Então, vamos fazer um pacto, vamos chacoalhar essa vida, vamos aproveitar que a gente está vivo e vamos buscar o nosso melhor? Então é isso, aqui dentro da Pousada Ateliê Ali da Costa, dentro do meu ateliê, dentro da minha vida, a proposta é ter a oportunidade de receber você para vir aqui, ter a oportunidade nesse programa de você, mesmo que esteja em qualquer outra parte do planeta aí, rever as suas questões. Se quiser vir aqui um dia para Iguape, no extremo sul do estado de São Paulo, vou estar com as portas abertas aqui, com a nossa equipe, com a nossa turma, a nossa família, de uma forma muito gostosa para te receber. E se você quiser fazer uma oficina de argila, se você quiser conhecer um pouco mais da minha história presencialmente, vem para cá. Vem aqui conhecer, vem aqui bater papo, vem aqui chacoalhar a vida, vem tomar um chá com a gente e ser feliz. Não precisa vir aqui para ser feliz. Você pode estar aí onde você está, porque afinal de contas, lembra, você vai com você para onde você for, tá? Então eu espero que você vá sempre olhando para você e fale, hoje eu vou fazer desse o dia mais feliz da minha vida. Saúde. Ó, esse é o ídolo. Tá quase pronto esse aqui, mas ó, esse é o ídolo da Ali, não é o ídolo lá do caminho de Pabiru, mas é o novo caminho de Tapeporã, o ídolo que busca também a terra sem maldade. Espero que você reveja ela aí dentro de você. Até!
Oiê, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.